Machado, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Silvinha. Muita gente que está nos assistindo também não sabe do que a gente está falando. Eu quero, então, vocês primeiro vão falar um pouquinho sobre essa doença e Uhum. a gente já vai para o nosso bate-papo e assim a gente segue, tá bom? Sejam bem-vindas, meninas. Muito Obrigada. obrigada, Muito muito bem. obrigada. Pode falar, Bom, Silvia. vamos lá. O EMAP é uma doença rara. Ela comete a visão central, comete pessoas na faixa dos 50 anos. Ela acomete a visão central, então as pessoas não sabem muito bem o que é visão central e visão periférica. Eu sempre falo que a visão central é como se fosse um binoclinho, que é onde a gente olha tudo, onde a gente consegue ver o rosto das pessoas, onde nós conseguimos escrever, e é essa visão que é afetada. Nós acabamos tendo uma degeneração muito rápida e acontece a perda da visão central. A visão periférica é essa aqui do rabinho de olho. Essa aqui, essa Tá. visão periférica, ela é parcialmente comprometida, em alguns casos sim, em outros não. Agora, um ponto interessante é que a maioria das pessoas que têm EMAP, quando criança, tiveram uma doença autoimune, que é febre reumática, e tomaram durante muito tempo bezetacil, Foi o nosso Sério? caso. que foi o nosso Vocês caso. tomaram Não muito. é, De não, vocês foi a vacina? Foi a injeção, né? não, a injeção, A aquela injeção injeção, que a dói injeção. Então, desculpa, bastante, a a vacina não, a bezetacil, injeção, é aquela essa que aí. dolorida. É. Que a É, gente, vocês têm quantos anos mais ou menos a faixa da nossa idade? Eu Nós estamos mais ou menos na mesma faixa de idade, é. 40, 40 não, mais? Não? Somos mais Vocês estão velhos. no formal então, hein? não, É, 50 a mais, mas 50 é a a 50 mesma, mais. vai, Acho que 50 mais. década de 70, 80 ali. Na minha época de Isso, 80 usava-se muito, né, Muito, essa é. injeção. E o que é muito. importante falar, na década de 70 e 80 teve um boom de febre reumática. Uhum. Então Hum, acredita-se, né, é uma doença rara, mas que tem muitas pessoas que ainda nem imaginam que tem essa doença, tá. tá? Porque a gente começa a perder tudo começa a ser muito escuro, a gente acha os lugares escuros, então esse é um dos primeiros sintomas que a gente começa a perceber, os ambientes escuros. Lembro que eu ia no restaurante, eu falava: "Nossa, mas está escuro aqui", ou o menu, não conseguia Sério? ler. Então Então é esse é o assim que a primeiro gente sinal. é o primeiro sinal. Na hora de dirigir, né, Márcia, Uhum. eu lembro que eu falava assim: "Nossa, o farol alto tá fraco". Uhum. Daí que eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem. É tipo como se fosse uma pele, assim, no olho, é isso? É bem fininha, essa é mácula, né, que fala? E aí ela vai ficando fina, vai afinando Também. isso, mais ou menos? É, Mais não é ou bem menos, assim, é porque só para entender, é. eh, o nosso olho o nosso logo acho que representa muito bem Legal, isso, tá. perfeito. Aqui é o pretinho do olho, tá. Tá. Que é Então é a como se fo bolinha a que a gente bolinha, vê. como Tá. Isso. se fosse a janela que capta a luz. A Aham. retina, que é onde nós temos a atrofia, a degeneração, Na ela é parte de aqui, é na trás. parte de trás. E a Tá. retina que capta a luz, que manda para o cérebro para virar a imagem. Uhum. Então, por isso que a gente acaba tendo muitas dificuldades, porque a gente tem coisas, a baixa visão, tem coisas que a gente enxerga e tem coisas que a gente não enxerga nada. Eu estou olhando para você, eu vejo o vulto do teu rosto. Eu não consigo ver os seus olhos, seu nariz, a sua boca, eu vejo um vulto, Tá. que é o detalhe, esse detalhe que a gente perdeu, né? Uhum. Então, acaba a retina atrofiando, Não degenerando. existe cirurgia para reverter esse quadro, implante, ou alguma questão de, tratamento hoje mais, intensivo para a cura dessa doença? Até então não, né, os médicos ainda estão investigando a causa, não se sabe a fisiopatologia, o que causa essa doença. Existem algumas suspeitas que pode ser uma doença autoimune, mas ainda, não se sabe. O que está acontecendo bastante são pesquisas, né, que está sendo conduzido pela Unifesp, para tentar desvendar esse mistério que é o que causa. E o que é importante falar, acomete pessoas que estão no auge da sua carreira, Hum. né, estão no auge da sua carreira, com uma capacidade cognitiva, e muito dessas pessoas, no caso pais e mães, são a peça âncora da família. Então isso tem um aspecto, assim, emocional muito forte quando a gente recebe esse diagnóstico. De É você, Silvia. importante falar a questão, da ONG, de como Uhum. surgiu a ONG, né, a ONG EMAP Claro. Brasil.
Quando eu descobri que eu tinha o diagnóstico, eu fui pesquisar no Google, que é o que todo mundo faz. É. E não tinha nada falando sobre isso. E eu comecei a gravar vídeos, contando o que estava acontecendo comigo, as mudanças, de uma forma educativa para poder divulgar a doença. Uhum. E nisso as pessoas começaram a chegar, os pacientes que também iam pesquisando. Uhum. Nós montamos um grupo no WhatsApp e esse grupo começou a ganhar força, começou a chegar mais pessoas, e a gente via que essas pessoas recebiam outro diagnóstico, Uhum. que é o que é muito comum, que chama DMRI, que é degeneração macular relacionada à idade, mas que não é a mesma condição de EMAP. Ou então pessoas que eram operadas de catarata, sendo que elas tinham EMAP. Então a ONG surgiu para atuar em 3 frentes. A primeira frente é apoio para o paciente, apoio emocional, psicoterapia em grupo, nós vamos começar o ano que vem. Outro fator importante é rodas de conversa que nós vamos ter com os familiares, que eles também não sabem como lidar. Também reabilitação, que esse ponto é fundamental. Toda pessoa com baixa visão, ela precisa ser reabilitada. E dos maiores fatores é a gente tem que aprender a usar o celular no modo acessibilidade. Uhum. Sabe aquele que a vozinha fica falando? Ah, sim. Né? Então, assim, eu aprendi a usar Uhum. esse, né? A gente apanha bastante, mas muitas pessoas acabam desistindo, porque é difícil, não é tão fácil. Depois que você pega o jeito, o computador também dá para usar no modo acessibilidade. Ah, Mas muitas pessoas desconhecem isso. Então, com a ONG, a gente quer também oferecer esse recurso, assim como o uso da bengala. Se você quiser mostrar a bengala, Márcia, acho que é Uhum. importante. Uhum. Porque, ok, chega uma fase do avanço da doença que vai ser necessário, em alguns casos, o uso da bengala. como é a sensação de vocês, assim, Oi, já vai cair a tendo bengala. enxergado, tem problema, vou deixar aqui Tá, do meu Deixa ladinho. aí. Olha, eu Já falo... tendo enxergado e hoje não Uhum. conseguindo mais ter a visão. Eu falo que a perda da visão é igual um processo de luto. Uhum. É um processo de luto, a gente passa pelas mesmas fases. A fase da negação, não, isso não está acontecendo comigo, deixa eu ir em outro médico. Quem Uhum. sabe outro médico vai dar um outro diagnóstico. Sim. Daí a gente entra na fase da raiva, não necessariamente todos passam por essas Tá. fases, Sim. mas a raiva é, por que isso está acontecendo comigo? O Uhum. que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? A outra fase é depressão, isso Uhum. acontece Muito. bastante, muitas pessoas deprimem, por isso que é tão importante fazer psicoterapia para identificar isso, porque há uma mudança da nossa identidade. É. A Silvia de 2 anos atrás não é a Silvia de hoje, hoje eu sou PCD, hoje eu tenho algumas limitações que eu não tinha. Daí tem a fase da barganha que a pessoa fala assim: "Ah, mas será que se eu não tivesse visto isso antes, não poderia ter evitado?" Não, não tem como. E tem a fase da aceitação, cada um tem seu tempo para isso. Uhum. A fase da aceitação é quando a gente não é o conformismo, porque a gente crê a gente tem esperança na medicina e fé em Deus, né, que vão descobrir um tratamento, alguma coisa para nós. Mas daí quando tem aceitação, você fala: "Ok, essa condição, então o que eu posso fazer com isso?" A gente tem que tirar lições aprendidas. Uhum. Eu falo que a ONG me deu um novo propósito de vida, Uhum. né, de lutar, tornar visível aquilo que não é invisível, acolher as pessoas que estiveram passando a mesma questão que eu, esse medo, né, a gente ficar: "Como vai ser o futuro?", um desespero. Não, a gente tem um lema na ONG: "Um dia de cada vez e cada caso é um caso". Tem alguma questão genética ou ainda não encontraram respostas para essa pergunta? Não, genética, todos os testes que algumas pessoas fizeram, eu já fiz teste genético, dá inconclusivo. Uhum. Agora, o que eles estão fazendo a pesquisa que eu estou Hum. participando? Alguma coisa nós que temos EMAP temos em comum, então eles estão Uhum. investigando o que as pessoas com EMAP têm em termos de gene, isso é algo que eles estão investigando, Tá. mas um fator genético hereditário, não. Principalmente para nós mulheres, né, a gente tem a nossa vaidade, a gente tem os nossos pessoais Uhum. e tudo. E como que foi para vocês lidarem com essa questão da vaidade? Porque, Uhum. você gosta de se maquiar ou não, Uhum. né, o cabelo, a unha, Uhum. a roupa. Como é que é para vocês o dia a dia? Como é que foi lidar com isso também? Eu aprendi a me maquiar de um outro jeito. Hã. Né? Então, por exemplo, lembra que eu falei da visão central, do cantinho do olho? Sim. Então, para eu verificar se o que eu fiz está bom, eu vou olhando no cantinho do olho. Periférico. Então, pela periférica. Então, por exemplo, eu passo base.
Tá. Eu lembro que quando eu comecei a passar base, eu não percebia, sobrava, sabe? Daí meu marido vinha e ia arrumando. ajeitava. Daí eu encontrei uma técnica. Então, eu passo a base, daí depois eu passo uma esponjinha tudo em volta, porque eu não consigo ver se ficou bom ou não. O lápis, eu tenho já o hábito eu já tinha esse hábito, ok. O rímel, eu passo e não sei se está bom ou não. Então, a gente vai encontrando caminhos. Sim. E é muito importante, e o Grupo EMAP Brasil, isso é muito forte entre nós, o bom humor. O bom humor não é rir da condição, mas a gente consegue ser criativo, né? Às vezes a gente conta, porque a gente tem muitas gafes, né? Muitas. A gente estava ali, né? Daí a produtora, eu achei que ela estava falando comigo, porque eu não consigo perceber para onde a pessoa está olhando, e ela estava falando com uma outra pessoa. Então a gente, né? Então a gente vai tendo muitos micos, mas a gente tem que levar isso com bom humor. Eu sempre falo que o EMAP não é uma sentença de morte. Na hora quando a gente recebe a notícia, parece que é. Mas eu falo que é uma mudança na nossa qualidade de vida, é uma mudança no nosso estilo de vida. E dá para você ser um profissional adaptado, às vezes você vai ter que descobrir uma outra profissão. Eu consigo, a minha profissão permite isso, né? Dou palestra, tudo. Fui dar palestra, como que era? No começo eu super tensa, como seria? Imagina. Eu já aviso e eu falo para o público, porque é muito doloroso você esconder uma condição que você tem. Então, quando eu vou dar uma palestra, eu sinalizo, a pessoa tem baixa visão, né? Então, eu brinco, às vezes, com a questão do copo e sigo a vida, né? Mas a gente tem que passar por isso. Agora, um outro cuidado que as pessoas têm que tomar, tem pessoas que não usam essa bengala, mas ela usa a bengala do parente. Pessoa, Então, ela acaba não saindo sozinha. Eu encorajo muito isso. A gente, lógico, tem que ter a segurança, mas a gente tem que aprender a sair nos lugares. Vou fazer um exame. É uma situação muito difícil para a gente, porque chegar lá tem o totem. Agora é tudo assim, não consigo ver no totem, preciso pedir ajuda, né? Daí a pessoa pede para a gente assinar documentação, a gente não vê o X. E eu falo assim, nós não podemos evitar lidar com essa frustração, com essa ansiedade, porque senão a gente cada vez vai se isolar. Então a gente tem que ir, né? Então isso é muito importante. Isso também a gente encoraja as pessoas, também pela ONG, sempre visando a segurança, mas conseguir manter, né? Vai cozinhar, ok. Tome cuidado, mas vamos tentar fazer uma comida, vamos tentar seguir a nossa vida com adaptações. A EMAP, ela é hoje uma ONG, é isso? Ela não Isso. tem ajuda nenhuma nenhuma do governo, ela é 100% voluntários que estão ali oferecendo os seus serviços. Desde quando que ela existe? A ONG foi fundada esse ano, Uhum. né? Somos voluntários, todos 100% voluntários, e alguns projetos que nós queremos, o ano que vem vamos fazer, se Deus quiser, que é esse de acessibilidade, ensinar as pessoas, porque eu falei, imagina você não poder mexer no seu celular. Pois Então, a é. gente precisa ensinar. Nós precisamos de patrocínio, nós precisamos de empresas que abracem a causa da diversidade, da inclusão, para nos ajudar nesse processo e conseguir oferecer qualidade de vida a essas pessoas. Tem pra gente falar assim, quando a pessoa nasce já com a falta da visão, né, com a questão da cegueira e tudo, é mais fácil do que uma pessoa que já enxergou e depois fica sem ver. Vocês concordam com essa frase? Não sei, porque eu creio que a pessoa que também, por exemplo, quem me ensinou acessibilidade, ele é cego, totalmente cego, né? Tá. Ele aprendeu, o que ele entende de tecnologia, ele seria uma pessoa interessante aqui para a pauta. O que ele entende, então assim, eu não sei se dói mais para a gente ou para eles, é difícil falar sobre isso, né? Agora, o que eu vejo que é importante eu trazer aqui, que muitos médicos ainda não sabem, os oftalmologistas, da existência de EMAP, por incrível que pareça. Então, como ONG, a gente precisa muito tocar nas associações, nos conselhos regionais, para que eles possam saber. Né? Eu falo da dor, quando você perguntou da dor, eu acho que a dor é tanto para o cego quanto para a pessoa de baixa visão, porque a questão de acessibilidade, só quando a gente se torna que a gente percebe Né? que o mundo não é acessível. Então, a gente tem que lutar. Por isso que, como a ONG, a gente quer lutar. Vou dar um exemplo para você. Eu sou PCD.
Uhum. Eu tenho meu RG PCD. Certo. Mas na cidade de São Paulo eu não tenho direito ao transporte público, porque a Incrível. lei não permite isso. Sério? Então, com a Gente. ONG, nós vamos lutar por isso. Em outro estado também isso, tem cidades que pode. Então, a pessoa com deficiência visual, qualquer tipo Uhum. de deficiência, ela lida com muitas situações Uhum. difíceis, né? Então, eu imagino que para o cego também é difícil Claro. pela questão da Sim, acessibilidade, sim, né? sim. Como nós enxergamos e tivemos essa perda, é uma dor imensa, não tenha dúvida disso. Mas a gente passa pelos mesmos desafios que o cego também passa. Olha, quero agradecer, quero que vocês deixem os contatos de vocês, por favor. No Instagram é Silvia Prado, _PC, e do EMAP é EMAP Brasil. E o nosso site, que é muito importante, é www.emapbrasil.org.br. Muito bem, se você tem mais curiosidade em saber sobre esse assunto, entra no site que eu acho que vai ter tudo lá explicadinho, né, Tudo, tudo. Silvia? É isso.